Olá, meu nome é Walter Wolff, você já me conhece aqui no YouTube, Walter Wolff, tem um canal aqui para ensinar alemão para você. Eu já postei mais de 100 vídeos e atualmente eu estou fazendo revisões dos assuntos já tratados, já revisei declinações de acusativo e nominativo com as diversas situações de pronomes, adjetivos, enfim, declinação completa de acusativo e nominativo. Fiz revisão da conjugação de verbos no present, presente do indicativo em todas as situações e estamos estudando, e hoje eu vou terminar o assunto de verbos modais. O que são verbos modais? Verbos modais são verbos auxiliares que são utilizados conjugados em mais um infinitivo de um verbo principal. Verbos modais que exprimem a obrigação, o consentimento, a intenção, a possibilidade, a capacidade. Isso é um verbo modal que existe em português e em todas as línguas. Hoje eu vou mostrar para você o verbo modal zulassen, que na verdade pode ser usado como verbo modal ou o verbo principal. Vou mostrar a utilização dele tanto no present, presente indicativo, como no perfect, ou utilizando o seu conjuntivo, só o seu particípio. Mas antes de eu mostrar para você tudo isso, peço para você se inscreva aqui nesse canal Walter Wolff, veja o vídeo até o final. Se gostar, clique no gostei, divulgue, compartilhe esse canal para divulgar esse trabalho que eu faço de ensinar alemão para você. Bom, você está vendo aí então a conjugação do verbo zulassen, no present, presente indicativo. Veja só, ich lasse, du lässt, sie, es lässt, wir lassen, ihr lasst, sie lassen e sie lassen. Bem, primeira coisa que você percebe aí que é um verbo irregular. Bom, é um verbo irregular, mas é um verbo modal que não é igual à conjugação dos outros verbos modais, os quais possuem a primeira pessoa do singular, o ich, e a terceira pessoa do singular, es e esse, iguais, como ich kann, kann, ich muss, muss. Aqui não, aqui a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular são diferentes. Então o verbo zulassen, um verbo irregular. Bom, eu posso utilizar o verbo zulassen como os demais verbos modais, ou como verbo modal, como um verbo principal, Vollverb. E aqui vai um exemplo, veja as seguintes frases nas quais eu utilizo o verbo zulassen conjugado, sem ter um outro verbo no infinitivo, ou seja, ele é o verbo principal, Vollverb. Veja a seguinte frase, ich lasse, estou conjugando o verbo zulassen, né, no present, ich lasse meine Tasche zu Hause. Ich lasse meine Tasche zu Hause. Ou, na seguinte frase, Marcos lässt, veja, Marcos lässt, terceira pessoa do singular, Marcos lässt sein Auto zu Hause. Vejam que nas duas frases nós não temos verbo no infinitivo, então ele está funcionando como verbo principal, Vollverb. Eu posso também usar ele no perfect, veja no perfect como é que ele funciona. Ich habe meine Tasche zu Hause gelassen. Veja só, gelassen. É o particípio zwei utilizado quando ele é utilizado, lassen é o Vollverb, gelassen. Ou Marcos hat sein Auto zu Hause gelassen. Por que eu estou frisando bem esse gelassen? Porque o gelassen é o particípio zwei só quando o lassen é utilizado como Vollverb. No caso de verbo modal, nós vamos ver em seguida que o particípio zwei dele é diferente. Então, Vollverb, gelassen, particípio zwei. Bom, agora utilizando o verbo zulassen como modalverb. Olha, na seguinte frase vai aparecer um verbo no infinitivo. Ich lasse ihn mit meinem Auto fahren. Ich lasse ihn mit meinem Auto fahren. No sentido de Erlaubnis. Ich lasse ihn mit meinem Auto fahren. Veja que no verbo do infinitivo não tem a partícula zu,
porque com o verbo modal não se usa o zu. Então a frase está bem correta. Ich lasse ihn mit meinem Auto fahren. Erlaubnis. Ou no passado, ich habe ihn mit meinem Auto fahren lassen. Aí que eu quero dar essa ênfase, que quando eu utilizo o verbo zu lassen como Vollverbo, o participio zwei é gelassen, como nós vimos nas frases anteriores, mas aqui como verbo modal, o lassen, o participio zwei, ele é igual ao infinitivo. Ich habe ihn mit meinem Auto fahren lassen e não gelassen. Então, primeira situação do verbo zu lassen como modal verbo, als modal verbo, Erlaubnis. Mas tem uma outra situação que eu utilizo o verbo zu lassen como modal verbo, no caso de Dienstleistung. Puxa, o que seria esse Dienstleistung? Dienstleistung significa atividade profissional, serviço profissional. Então, vou mostrar a frase para você e você vai entender claramente isto aí. Vou fazer uma analogia com o inglês quando eu digo assim, I let my hair cut. I let my hair cut. Veja que no inglês eu deixo cortar o meu cabelo. I let my hair cut. Como é que seria isso em alemão? No mesmo sentido, utilizando o verbo zu lassen. Ich lasse meine Haare schneiden. Ich lasse meine Haare schneiden. Dienstleistung, né? Dienstleistung, serviço profissional. Mas eu posso usar, veja só, no Perfekt. Ich habe meine Haare schneiden lassen. Habe lassen. Veja só que nesse caso aí, novamente não se usa o gelassen e sim o lassen, porque é um verbo modal. Então, Dienstleistung. A outra utilização do verbo zu lassen é de Möglichkeit, como verbo modal, Möglichkeit. E vamos dar o exemplo, você vai entender exatamente o sentido dessa situação. Quando eu digo a seguinte frase, die Maschine lässt sich noch reparieren. Die Maschine lässt sich noch reparieren. Significa o seguinte, ainda é possível, tem Möglichkeit, ainda existe a possibilidade de reparar, de fazer a manutenção na máquina. Die Maschine lässt sich noch reparieren. Möglichkeit. Veja só no Perfekt. Die Maschine hat sich noch reparieren lassen. E não gelassen, porque eu estou usando lassen como verbo modal na função de Möglichkeit. Bom, mostrei para vocês como se utiliza o verbo zu lassen como Vollverb, als Vollverb, ou como modal verbo. Mostrei os exemplos, mostrei a conjugação no presens. Agora sim, se você gostou do vídeo, se o vídeo foi útil para você, por favor, clique no gostei e compartilhe esse canal Walter Wolff. Bom, eu terminei de mostrar todas as conjugações dos últimos vídeos, todos os verbos modais conjugados no present, a sua utilização em detalhe. Veja lá os vídeos anteriores, aprenda os verbos modais aqui nesse canal Walter Wolff. Então, até o próximo vídeo. Tschüss!